A paz do Senhor. Nós vamos aguardar um pouquinho, tá? Pra ver se o pessoal vai entrando aí. Aí a gente já dá início. A paz do Senhor Teca, a paz do Senhor Dona Lúcia, Janaína. Eu vou esperar alguns minutinhos e a gente já dá início, amém? Filho de Deus. Eu não podia imaginar o amor de Deus. Pai, Senhor, Danilo. Manifestado em Jesus Cristo. Quando eu andava em trevas e não tinha direção, Ele me revelou seu Filho. Bom, gente, eu vou começar, vamos orar, né? Pra gente ir dando início. Como a gente tem feito aí todas as quartas-feiras aí que nós estamos aqui na live, tá orando pelo pessoal todo, né? Orando pelas pessoas que estão lá no grupo de intercessão. Tem a Tati, né? Que nós temos continuado orando por ela aí. Graças a Deus ela está em casa. Mas ainda vai passar por um processo todo aí de recuperação. Então peço que vocês orem. Vamos estar orando pelo Pastor Paulo, né? E as outras pessoas que você for lembrando aí. Eu gostaria que nós apresentássemos todos neste momento, amém? Estamos passando por esse período aí bem difícil, bem complicado, atípico, mas vamos confiar no Senhor e Ele vai cuidando de todos nós, amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por estarmos na Tua presença e esta é mais uma grande oportunidade que nós temos de nos colocarmos diante de Ti e pedimos que neste momento o Senhor venha alcançar, Pai querido, estas pessoas, os de perto, os de longe, aqueles que conhecemos e também os que não conhecemos. Este é um momento onde nós temos vivenciado muitas coisas acontecendo, não só aqui no Brasil, mas fora também do país. Na verdade, é um problema que hoje atinge todo o planeta, mas nós entendemos que se a sua igreja se manifestar como corpo de Cristo, como noiva do Cordeiro, o Senhor pode ouvir a oração da igreja e mudar tudo isso. Mas sabemos também que este é o tempo do fim e as coisas não vão exatamente melhorar, mas entendemos, né, que à medida em que vai se aproximando o momento da vinda de Cristo, do arrebatamento da igreja, muitas coisas vão se intensificar. Por isso peço que o Senhor fortaleça a nossa fé. Apresentamos, Pai querido, todas essas pessoas que estão lá no grupo de intercessão a Ti, né, bem como a Tati, que temos orado de maneira mais direta, tem o Pastor Paulo, né, te louvamos pelas notícias positivas que estão acontecendo, as bênçãos que estão chegando. Mas, Pai, sabemos que ainda é um tempo que não vai acabar rápido, ainda temos aí um período para atravessar. Por isso pedimos que o Senhor nos fortaleça e que também o Senhor nos abençoe nesta noite com a sua palavra. Nós possamos, Pai querido, ser alimentados por Ti, é o que pedimos no nome de Jesus. Amém? Bom, gente, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós temos tratado
Eu gostaria de ser um pouco mais específico dentro de um texto que nós, ao longo desses dias aí que temos falado a respeito do anticristo, a respeito do arrebatamento da igreja, grande tribulação, princípio de dores, né? Esse é o assunto que nós temos tratado ao longo desses dias. E alguns textos nós temos apenas citado, mas não temos esmiuçado exatamente eles. Até porque o assunto ele é bastante abrangente, se nós formos abordar tudo, nós vamos passar um período bem longo aí falando a respeito disso, mas eu entendo a importância, né, de se falar a respeito do assunto, porque este tempo que nós estamos vivendo, ele vem trazendo à tona, né, muito dos sinais que a Bíblia aponta como sinais que sinalizam, né, a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a manifestação do anticristo. Amém? Então, eu queria que você, na sua casa aí, eu quero ler um texto com vocês aqui no livro de 1 Tessalonicenses, carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas a primeira carta, no capítulo 4, nós vamos ler o verso 13, verso 13. Amém? Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Esse texto de Paulo, né? Paulo na carta aos Tessalonicenses, ele, tanto na primeira aqui, como também na segunda, ele vai falar de maneira bastante específica a respeito desse assunto, tanto da vinda de Jesus, do arrebatamento da igreja, né, como também ele vai falar exatamente da manifestação do anticristo. Né, lá nós vamos ler daqui a pouco o texto lá de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, quando Paulo ele vai trazer ele traz mais, de maneira um pouco mais explicada, as características, como se manifestará o anticristo. Mas aqui Paulo está falando exatamente do arrebatamento da igreja, e eu acho interessante quando Paulo ele fala assim, olha, consolai-vos com estas palavras. Ou seja, se nós ponderarmos a nossa vida cristã, nossa vida dentro do Evangelho, e tentarmos fazer com que tudo se resolva apenas com o dia a dia dentro do Evangelho, as guerras que nós enfrentamos, os problemas que acontecem o tempo todo, a tendência natural é que, passado um tempo, passado um período, à medida que os dias vão avançando, à medida que as circunstâncias vão acontecendo, que os problemas vão chegando, que as dificuldades aparecem, nós temos uma tendência muito grande de cansar no meio do caminho, nós vivemos a grande possibilidade, a probabilidade, melhor dizendo, de nós nos fadigarmos, ela é muito grande. Ela é quase que inevitável. Né? Por quê? Porque a nossa força ela tem
um limite, a nossa capacidade a nossa resistência, melhor dizendo, com relação às guerras, os problemas, os conflitos do dia a dia, ela é muito limitada, né? Se nós compararmos isso com o poder de Deus, a nossa força ela é praticamente inexistente. Mas aí Paulo ele traz aqui dentro deste texto de Tessalonicenses, olha, por quê? Porque parece que alguns problemas que nós enfrentamos hoje dentro da vida cristã, dentro da igreja, essas guerras, esses problemas que aparecem, essas coisas que são meio que imprevisíveis e imponderáveis, como por exemplo essa questão toda que nós estamos enfrentando na área da saúde, agora também já afetando a área da econômica de todo mundo, né? Isso acaba refletindo dentro de casa, isso acaba refletindo no dia a dia da família. Por quê? Porque, infelizmente, isso não é bom, isso não é um dado positivo, mas é bem verdade que hoje as pessoas não estão habituadas a conviverem o dia inteiro dentro de casa. Parece uma coisa assim fora do comum, mas de fato não é. As pessoas hoje estão habituadas ao quê? A ter uma vida corrida, a ter uma vida bastante atarefada, onde ela sai de casa bem cedo e ela chega em casa bem tarde, geralmente chega em casa cansado, fadigado, chega em casa já querendo o quê? Tomar um banho, comer alguma coisa e ir para a cama. E, e qual é, na verdade, o mal de tudo isso e o dano de tudo isso? É que acaba que as pessoas vivem junto, moram na mesma casa, são, né, no sentido geral da palavra, uma família, mas elas não se conhecem. Por quê? Porque elas não convivem uma com a outra, né? O contato, ele é muito pequeno, ele é muito curto e ele, na maior parte das famílias, ele é superficial, né? Tanto que se você for observar as estatísticas desses dias de pandemia, né? Desse um ano de pandemia que nós já enfrentamos, e estamos entrando agora já no segundo ano de pandemia, aumentou muito o que? A violência doméstica, o número de divórcios, ele aumentou de maneira assustadora, né? Por quê? Exatamente porque as pessoas não estão habituadas a dividir o espaço um dia inteiro, uma semana inteira, e aí não existe companheirismo, não existe intimidade na família. E esse é um problema recorrente na maioria das casas dos nossos dias, exatamente porque hoje nós substituímos essa boa convivência, esse contato humano, esse calor humano, nós substituímos pelo trabalho, pelas tarefas, pelas obrigações, pela necessidade de ganhar dinheiro, enfim, por uma série de coisas. E quando você traz isso para dentro da igreja, para a vida espiritual, não é diferente. Da mesma maneira que nós temos dificuldade de nos relacionarmos, a maioria, pelo menos, das pessoas tem hoje essa dificuldade de se relacionar como família, de se relacionar como casal, como pai e filho, como filho e pai, como irmão e irmã. A mesma dificuldade, ela é transferida para a vida espiritual no que diz respeito à minha vida com Deus, à minha convivência com Deus. Eu não consigo estabelecer entre eu e Deus um contato de intimidade, um contato de proximidade. Quando você fala, por exemplo, hoje é um assunto que quase agora, nesses últimos dias, ele voltou um pouco mais à tona por conta da pandemia e acaba que muita gente fala a respeito, mas daqui a pouco as coisas meio que se estabelecendo, se estabilizando, o assunto ele começa a murchar e começa a subir de novo, né? Por quê? Porque parece que nós perdemos, enquanto igreja, o foco. Qual foco? O foco da salvação, salvação em Jesus Cristo.
E esse, na verdade, é o principal motivo de você, de eu, de nós sermos crentes, de nós sermos convertidos ao Senhor e termos entregado a nossa vida a Jesus e recebido, né, o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Esse, na verdade, devia ser o nosso assunto diário, devia ser o nosso pão todos os dias, a nossa comida diária, né? É acordar pela manhã vivendo a expectativa do arrebatamento da igreja, de Jesus vir buscar a sua igreja e eu ser a noiva de Cristo, preparada, adornada, ansiosa para ver o Mestre, para ver o Cristo, para ver o noivo. Mas esse é um assunto que ele quase não é citado dentro da igreja, que ele não faz parte das nossas rodas de conversa, ele não faz parte do nosso dia a dia. É um assunto que não faz parte da nossa vida. E não deveria ser assim, né? A igreja que mais cresceu, a igreja que mais alcançou vidas, a igreja que teve, vamos dizer, como eu posso, a igreja que teve a vida espiritual mais saudável da história é a igreja que vivia a expectativa do arrebatamento, que é exatamente lá no início, quando ela nasceu, nos seus primeiros anos de vida, nas primeiras congregações que foram estabelecidas, os apóstolos lá desbravando, né, a região e os territórios, o mundo da sua época, né, Paulo, por exemplo, que foi, né, o grande precursor do evangelho lá no início da igreja, que através de Paulo, de quem andava junto com ele, que o evangelho chega na Europa, chega na Ásia, né? Enfim, então, e por que que essa igreja ela era tão forte, parecia ter uma fé tão ativada, ter uma fé tão viva, tão eficaz, tão forte? Porque essa igreja vivia a expectativa do céu, vivia a expectativa do arrebatamento da igreja, do encontro com Deus, da vida eterna, sabe? A expectativa de ver Deus fazendo novos céus e nova terra, nova Jerusalém, um corpo transformado, um corpo glorificado, sem dor, sem tristeza, sem choro, sem angústia. Essa era a expectativa da igreja no seu nascimento, quando ela começou, quando o evangelho explodiu e entra a era da igreja, e passou o tempo, passaram os anos, passaram os séculos, e hoje nós estamos aqui vivendo esta situação, onde o foco, ele foi muito, ele mudou muito, né? Ele foi transferido. Então, quando nós olhamos para a igreja, no seu nascimento, existe uma diferença que ela é substancial no que diz respeito a como a igreja se comporta hoje nos nossos dias. E qual é a grande diferença? O foco. Qual é a grande diferença? A expectativa desta igreja. Por quê? Porque hoje vive-se muito em função do agora, vive-se muito em função da conquista natural, da conquista física, da conquista humana. Não é pecado eu estudar, eu me preparar, eu ter um bom emprego, não é disso que nós estamos falando. Mas eu falo da expectativa, o que vai gerar em mim o meu comportamento de fé consequentemente, isso vai alterar toda a minha maneira de viver, de se comportar, de falar, de pensar. Por quê? Porque o foco principal da minha vida, ele é Deus, ele é a vida eterna, ele é a salvação. Evidentemente que eu vou trabalhar, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me organizar, eu vou ser um excelente funcionário na empresa onde eu trabalho, ou eu vou ser um excelente patrão se eu for um empreendedor. Enfim, eu vou ser um bom profissional, eu vou ser bom pai, eu vou ser bom filho, eu vou ser boa esposa, enfim, eu vou ser bom amigo, mas eu vou ser principalmente bom crente. Por quê? Porque eu quero ir para o céu, eu quero ser enquadrado nestas pessoas que eles têm as características da noiva, que anseia por Deus, anseia pelo Cristo, anseia pela vida eterna no Senhor.
E este é, o, o principal parâmetro da minha vida, este é o meu maior objetivo, este é o meu maior sonho. Então, muda a postura, muda a atitude, muda o comportamento. Eu vou ser honesto no meu trabalho, eu vou ser coerente no meu trabalho, eu vou tentar da melhor maneira possível cuidar da minha casa, cuidar da minha família, cuidar dos meus, cuidar dos negócios, porque eu sou de Deus e porque eu quero ir para o céu e porque eu não vejo a hora de ouvir a trombeta tocar e eu me encontrar com Ele nos céus, me encontrar com Ele nos ares, como Paulo relata aqui no texto que nós lemos. Eu não vejo a hora de viver este momento da história, onde a trombeta vai tocar, aqueles que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, e nós, se nós ainda não tivermos morrido e estivermos vivos, nós vamos ser, sabe, tirados daqui e vamos nos encontrar com Ele nos ares, e com o nosso corpo já com o corpo já glorificado, viveremos a eternidade com Deus, e esta deve ser sempre, o tempo todo, todos os dias, todos os anos da nossa existência, a nossa grande expectativa de vida, a nossa grande mirada. Esse deve ser o motivo de eu acordar de manhã todos os dias. Deve ser o motivo de eu me levantar para ir trabalhar e quando eu chegar lá no meu trabalho eu ser um excelente funcionário. Eu ser um grande profissional, ser uma pessoa que vai se comportar da melhor maneira possível. E por quê? Exatamente pelo fato de que eu tenho uma expectativa comigo. Eu fui alcançado por Jesus através da morte na cruz, através da sua ressurreição, e crer em Jesus significa receber de Deus um grande presente. Que presente é esse? A salvação em Jesus Cristo. E hoje eu que sou um homem, uma mulher salva, eu vivo a expectativa do céu e a minha vida, ela acontece a partir daqui. Por isso Paulo, ele traz lá em 1 Tessalonicenses exatamente isso. Olha, consolai-vos com estas palavras. Que este seja o motivo de você mudar a história do seu dia. Se você teve um dia ruim, teve um dia difícil, teve um dia de guerra, teve um dia de tristeza, de chateação, de muita preocupação, olha, se console com esta palavra. Isso vai passar. Isso vai acabar, mas não vai acabar de maneira paliativa, não vai acabar de maneira temporária, vai acabar de maneira definitiva. Olha, vai chegar um tempo, vai chegar um momento em que nós ouviremos a trombeta tocar e nós estaremos com Ele, estaremos com Cristo. Mas sabe o que mais me angustia nos nossos dias? É que isto hoje parece já não consolar mais. Parece já não nos consolar. Porque nossos olhos, os olhos da igreja, não como corpo, mas a igreja instituição, o nosso foco mudou, a nossa expectativa, ela mudou e ela é muito natural, ela está muito voltada para esta vida, está muito voltada para esses dias, para essa existência aqui, que na maioria das vezes, na maioria dos dias, ela só gera em nós angústia, tristeza, chateações, expectativas frustradas, porque esta é a realidade desta existência, desta vida. O próprio Cristo, ele foi bastante claro conosco, dizendo, olha, no mundo tereis aflições, mas o conselho dele, a palavra de Cristo para nós é, tem de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E aí eu gostaria de chamar todos nós, você que está aqui me ouvindo, para esta realidade, olha, trazer de volta, resgatar de volta essa esperança, sabe, este consolo que vem da parte de Deus. Qual é o consolo? Nós teremos uma vida eterna em Deus e nós viveremos uma grande expectativa, viveremos uma grande realidade de uma eternidade diante de um Deus tremendo, de um Deus poderoso, com um corpo transformado, com uma realidade que ela é muito melhor, muito maior do que essa que nós vivemos hoje.
Mas talvez fique a pergunta, por que será que passou o tempo e mesmo ainda com o Espírito Santo aí, à nossa disposição, se manifestando, nos convencendo do erro, nos convencendo do pecado, mas também nos trazendo a realidade de Deus, a realidade do Evangelho, a realidade da salvação em Jesus Cristo. O que causou este esfriamento, esta mudança de expectativa, essa mudança de foco? A Bíblia fala, tratando, né, deste assunto, ela vai nos trazer a realidade, a revelação de uma atuação que também acontece também desde a ressurreição de Jesus e ainda nos nossos dias ela continua acontecendo, que é exatamente a atuação do Espírito do Anticristo, ou seja, da mesma maneira que nós temos o Espírito Santo falando comigo, falando com você, direcionando as nossas vidas, consolando o nosso coração, nos trazendo a revelação e a realidade da palavra do Senhor, gerando em nós a esperança de uma vida eterna, a esperança da salvação em Jesus Cristo. Existe também aí o espírito do anticristo, que ele trabalha exatamente no caminho oposto disso. E qual é o grande objetivo do diabo, o grande objetivo dos demônios? É exatamente fazer com que a fé, que pode nos fazer não somente sobreviver, mas viver aquela vida abundante que a Bíblia nos promete, que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz que o diabo ele veio para matar, roubar, destruir, mas a Bíblia diz que em Cristo nós temos vida e vida em abundância, né? Só que aí nós temos o nosso inimigo, que hoje é o espírito dele, ou seja, é a expectativa. O espírito dele age a fim de roubar a minha fé, roubar a tua fé, roubar a nossa fé e nos distanciar das verdades do Evangelho, nos distanciar da verdade de Deus. Eu sei que nós já lemos o texto algumas vezes durante esses dias, mas eu quero ler mais uma vez, porque é importante que algumas coisas fiquem fixadas na nossa mente, para que nós estejamos atentos a todos esses sinais que estão aí diante de nós, e eles nos revelam coisas muito importantes, né? Pega aí a sua Bíblia, leia comigo em 2 Tessalonicenses. Nós vamos ler o capítulo 2. Amém? 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Eu quero ler com vocês. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não nos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Olha esse versículo aqui. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Eu sei que nós já lemos esse texto algumas vezes, mas esse texto aqui nos mostra uma coisa muito séria e importante.
Hoje, quando você observa o que está acontecendo, tudo hoje, tudo aponta para todo o objetivo, toda a manifestação é, no mundo espiritual que acontece, toda a organização dos demônios, ela existe com um propósito muito bem definido, muito bem organizado, e eles são extremamente, como eu posso dizer, eles são insistentes, eles são constantes e eles são perseverantes dentro do seu propósito. Por quê? Porque você observa hoje dentro da igreja qual é a maior ausência que existe dentro da igreja. Nós temos, por exemplo, vamos, vamos trazer isso para a nossa realidade. Nós temos bons cultos, nós temos muitas pessoas talentosas dentro da igreja, nós temos hoje grandes oradores, nós temos grandes ministros dentro da igreja, pessoas com muito conhecimento, pessoas bastante eloquentes nas palavras, mas falta fé na igreja. Se existe tanta qualidade, como é notório, se você pegar, por exemplo, agora e entrar na internet e for buscar lá, estudar e ouvir algumas coisas, e ouvir grandes palestrantes, você vai ter informação lá. Eu estou falando de ministros do Evangelho, de pregadores da palavra. Você vai encontrar uma infinidade de pessoas lá que, com bastante conhecimento, muito bem preparados para defender as teses teológicas que elas levantam. Nós vamos encontrar isso o tempo todo e aos montes. Só que na mesma proporção, nós vamos encontrar muitas pessoas que hoje frequentam os cultos, participam dos cultos, muitos que inclusive participam de ministérios específicos dentro da igreja, que trabalham dentro dessa igreja, pregadores, cantores, ministros de dança, enfim, pessoas que exercem um ministério dentro da igreja, mas que eles não conseguem viver uma vida de fé. Parece que tudo aquilo se tornou apenas uma rotina, apenas uma coisa mecânica, uma coisa, mas não há profundidade, não há proximidade, não há intimidade estabelecida entre este homem e esta mulher, mesmo estando dentro da igreja, mesmo estando exercendo algumas tarefas bastante claras, bastante específicas. E por quê? Porque hoje a igreja, o evangelho em si, ele se tornou uma coisa muito mais social do que exatamente a proposta que é do evangelho, que é a de transformação de vida. Pessoas entram na igreja e eles frequentam os cultos, eles ouvem as palavras, eles participam de algumas coisas dentro do ministério, mas eles não conseguem se aprofundar, não se aprofundam na verdade do Evangelho. E por isso não são transformados e não vivem uma nova vida diante do Senhor. O envolvimento destes homens e mulheres continua sendo ainda muito pequeno, ainda muito superficial com as verdades do Evangelho, com as verdades da palavra. Por quê? Porque existe uma questão dentro do Evangelho que ela é muito séria, que é a questão de você dizer não para si mesmo. O Evangelho fala de renúncia. E hoje nós vivemos um tempo onde tudo na igreja é tratado de maneira muito relativa, muito superficial, muito distante da verdade. As palavras hoje, a maioria das mensagens que nós ouvimos, e algumas são realmente mensagens muito bem elaboradas, ensinamentos muito bem elaborados, mas a maioria delas trata-se apenas parece uma palavra apenas de incentivo, sabe?
É como se nós estivéssemos participando de uma palestra motivacional numa empresa. As palavras, hoje, a maioria delas, elas são principalmente motivacionais, coisas que vão fazer, só que elas são superficiais, porque elas não vão tratar daquilo que vai aproximar, daquilo que vai trazer para a minha vida a bênção de Deus. Porque Deus, ele não se manifesta e ele não me abençoa por intermédio de frases de efeito. Deus jamais se manifestará na minha vida simplesmente porque eu conheço a palavra, porque eu tenho entendimento de alguns assuntos e até porque eu consigo, de forma com muita desenvoltura, explanar assuntos, falar sobre eles, entendê-los, inclusive. Isto somente não vai chamar a atenção de Deus e não vai aproximar e não vai trazer para a minha vida a bênção do Senhor. O que traz para mim a bênção de Deus é a mudança de comportamento, é a mudança de atitude. A Bíblia mostra, por exemplo, aquele rapaz que chega em Jesus e ele era rico, ele tinha dinheiro, e a Bíblia diz que ele vai até o Senhor e aí ele pergunta, né? Olha, mestre, eu quero te servir e tudo mais, quero te seguir, eu quero ser um discípulo teu, um apóstolo teu. E aí Jesus olha para aquele rapaz e ele era um rapaz que seguia a lei, que olhando, né, supostamente ele era alguém que conhecia a Bíblia, parecia uma boa pessoa, mas Jesus detecta um problema nele, uma dificuldade grande nele. Ele era extremamente apegado ao quê? As posses que ele tinha, a vida economicamente falando, a vida boa que ele tinha. E aí Jesus olha para ele, entendendo que isso era um problema sério, o apego que ele tinha pelas coisas materiais que possuía. Jesus olha e diz para ele: então faz o seguinte, já que você honra teu pai, honra tua mãe, já que você é aí uma pessoa que parece, segundo as tuas palavras, você tem temor e tudo mais, pega o que você tem, os seus bens, vende tudo isso aí, distribui aos pobres e depois você vem e me segue. A Bíblia diz que aquele rapaz olhou para Jesus, abaixa a cabeça, vira as costas e vai embora. Então não havia de fato convertimento no coração dele. E este é o grande problema que nós enfrentamos hoje nos nossos dias. Mas nós estamos vivendo a iminência do arrebatamento da igreja. Embora este não seja o principal assunto da igreja há muito tempo, com exceção, como já disse no início, vou repetir agora, com exceção deste momento que nós estamos enfrentando, que parece que toda vez que acontece uma crise muito forte, as pessoas meio que se assustam e aí eles voltam a falar sobre o assunto, mas este, como eu já disse, deveria ser o nosso assunto diário o tempo todo e a vida inteira, não é? Mas aí Jesus detecta um grande problema na vida daquele rapaz e de fato era um problema, tanto que ele imediatamente muda de ideia, já não quer mais seguir Jesus, porque ele queria sim seguir Jesus, mas continuar tendo o que ele sempre teve, sem abrir mão de nada, sem perder nada. E aí eu fico muitas vezes olhando para isso e vem essa pergunta no meu coração: até que ponto nós somos de fato de Deus? Até que ponto você entregou de verdade a sua vida ao Senhor? E qual é o lugar dele na sua vida? Qual é o lugar dele no seu pensamento? Qual é o lugar dele? Eu vou ser bastante claro com aquilo que eu quero dizer agora. Quando você coloca tudo o que você tem na sua vida, e aí eu estou falando de você colocar a sua casa, seu emprego, os seus bens, e eu vou mais longe. Aí você coloca tua esposa, teu esposo, teu filho, tua filha. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Se em algum momento você precisar fazer uma escolha, coloca lá na tua frente
Deus e a sua mulher, sua esposa. Deus e o seu marido. Deus e o seu filho. Deus e o seu pai, a sua mãe, o seu amigo, sua amiga. Como fica? Qual escolha nós faremos? E isso é importante, isso é sério. A Bíblia fala sobre outro homem, este era mestre em Israel, ele era doutor da lei. Todos nós conhecemos o episódio bíblico, quando Nicodemos vai procurar Jesus à noite, para que ninguém visse ele procurar o mestre. E aí, ele era doutor da lei, ele conhecia toda a Bíblia. Talvez você, assim como muitos outros homens no mundo, homens e mulheres que vão à igreja, que leem a Bíblia, que já leram a Bíblia várias vezes, conhece todo o texto bíblico, conhece as palavras escatológicas, conhece tudo. Talvez você seja também este homem, esta mulher, que conhece a Bíblia num todo. E aí a Bíblia diz assim que Jesus, conversando com Nicodemos, ele faz uma pergunta, Nicodemos responde com entendimento, responde com sabedoria. E aí Jesus olha para ele e diz assim: não, olha, respondeste bem, Nicodemos. Só que Jesus olha nos olhos de Nicodemos e diz para ele: falta-te ainda uma coisa. E aí ele fica assustado. E aí Jesus ainda olha para ele e diz assim: você precisa nascer de novo. Nascer para Deus. Nascer da água e do Espírito. Conhecimento é bom? Claro que é. Conhecimento é necessário? Ele é necessário. Mas tudo isso, irmãos, sem arrependimento sincero, sem convertimento sincero, não nos leva a lugar nenhum. É apenas conhecimento. É apenas entendimento de vários assuntos, mas não tem resultado prático, não tem resultado real. O resultado real, ele só existe, ele só acontece a partir do momento em que eu olho, eu leio, eu observo, eu entendo, eu compreendo e, por fim, eu realizo, eu faço. Porque se eu não faço, se eu não realizo, o que eu estou dizendo não para mim, não para você, mas no mundo espiritual, o que eu estou dizendo para Deus e para os demônios é: eu já entendi, eu já conheço, mas eu não acredito, eu não creio. Fé é atitude, fé é comportamento, fé é resultado. O resultado da fé, a conclusão da fé é a atitude, é o comportamento que eu tenho depois que eu adquiri o conhecimento. Conhecimento é importante? Ele é fundamental, mas o conhecimento ele só traz resultado prático e verdadeiro na vida de alguém quando ele se torna comportamento, quando ele se torna atitude, quando ele se torna realização. Quando eu, depois de conhecer, realizo, então eu tenho fé. E aí essa fé vai projetar a minha vida, vai me aproximar de Deus, vai me distanciar do pecado, e eu vou viver uma vida transformada e poderosa na presença do Senhor. Não existe outra forma de se desvincular do pecado e de se aproximar de Deus. É fazendo aquilo que eu entendi, que eu conheci, e depois que eu consegui conhecer e entender, realizar, eu estou me chegando mais perto de Deus, eu estou me parecendo, eu estou me assemelhando a Ele, me parecendo mais com Ele. E à medida em que eu me pareço mais com Deus, eu me pareço menos com o homem natural que sou e menos ainda com o diabo, que é o meu inimigo. E aí eu faço diferença. Faço diferença primeiro na minha vida e posteriormente na vida de quem me observa, de quem olha para mim. Eu quero finalizar nesta noite lendo mais um texto com vocês, que eu acho ele tremendo, eu acho ele muito sério, né? Abra sua Bíblia aí na tua casa, 2 Timóteo, capítulo 2, desculpa, 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler os 5 primeiros versículos, amém? 2 Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do 1 ao 5.
Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, e sofre as aflições. Faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Este conselho que Paulo dá aqui à igreja, né, a Timóteo, né, melhor dizendo, né, que aqui Paulo manda uma carta lá específica a um líder de dentro da igreja, ele manda uma carta para Timóteo. E aí Paulo está falando de um tempo aqui que ele é realmente muito sério, e é um tempo muito... é uma palavra muito propícia para os nossos dias. Haverão dias em que os homens eles vão se afastar da sã doutrina, e esta sã doutrina ela vai causar comichão nos ouvidos, porque se levantarão grandes mestres, doutores, para falar segundo a sua própria concupiscência, e se levantarão trazendo fábulas, palavras muito bonitas, muito eloquentes, muito abrangentes, mas que fogem, que se desviam do propósito da palavra do Senhor. E aí, o conselho de Paulo a Timóteo é exatamente esse: olha, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista e tenha esse compromisso dentro de você, cumpra o ministério que Deus colocou na tua vida. Eu não sei qual é o chamado que você recebeu. Eu não sei qual é a obra que Deus ele colocou no teu coração, colocou na tua vida para realizar. Mas eu tenho um conselho da parte de Deus com base nesta palavra para dar a você esta noite. Olha, este tempo que nós estamos vivendo, o amor parece que foi embora, parece que já não existe. O compromisso com Deus, ele está muito distante de ser a realidade da igreja instituída nos nossos dias. Eu não estou falando da igreja organismo, igreja corpo de Cristo, mas este segmento todo evangélico, esses movimentos, principalmente dentro da igreja, dentro do segmento neopentecostal dentro da igreja. Hoje nós temos compromisso com emissoras, temos compromisso com pessoas, temos compromisso com empresas de marketing, mas falta muito compromisso com Deus. E por que eu digo isso? Porque falta compromisso com as verdades da palavra. E quando alguém ouve uma palavra dura relacionada à Bíblia, acontece exatamente o que Paulo fala aqui, o comichão no ouvido. Por quê? Porque nós queremos muitas vezes ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que nos atrai. E não queremos viver a sã doutrina que vai exigir de mim, principalmente, a renúncia daquilo que gosto, daquilo que gostaria de fazer, das vontades do meu corpo, da minha carne. E o Evangelho é exatamente dizer não para tudo isso. Só que o conselho de Paulo é, se for preciso, sofra as aflições que a vida de Cristo, a vida no Evangelho, elas vão proporcionar. Caminha como um verdadeiro evangelista, cumpra o seu ministério, exerça o chamado que Deus colocou na tua mão, porque isso vai fazer a nossa vida valer a pena. Isso vai fazer a nossa existência valer a pena. Meu conselho para você nesta noite, olha aí para todo o quadro que nós estamos vivendo. Se existem mensagens que estão... Eu vou ser bastante claro agora,
Eu estou finalizando aqui a mensagem desta noite. Eu vou ser bastante claro com o que eu vou dizer. Se as mensagens que estão sendo pregadas, elas nos afastam, que forem pregadas, elas nos afastarem das verdades da palavra do Senhor, se os conselhos que você ouvir, que você presenciar, eles te afastarem dos princípios de Deus, da renúncia ao pecado, te afastarem realmente de uma vida santa, pura e verdadeira diante do Senhor, eu quero lhe dizer uma coisa, este conselho não vem da parte de Deus, essa palavra não vem da parte de Deus, não importa quem esteja pregando ela. Se a palavra não honrar o Senhor e não deixar bastante claro que eu tenho que renunciar ao pecado, que eu tenho que me aproximar de Deus e me distanciar do mal, esta palavra não vem de Deus. Se a palavra ela vier tentando de alguma maneira roubar a fé da igreja, roubar a minha convicção nos princípios do Senhor, é o espírito do anticristo agindo e se manifestando. E ele vai usar quem der lugar para ele. O diabo, ele vai usar a boca de quem emprestar a boca para ele. Até porque não espere misericórdia do teu inimigo, porque ele jamais terá. A Bíblia deixa bastante claro qual é o grande objetivo do diabo. E que se ele puder, ele vai realmente destruir você, destruir a tua casa, destruir a tua família, destruir teus sonhos, destruir os teus objetivos, destruir a tua existência. E se ele tiver força para isso, ele ainda vai te mandar para o inferno. Te mandar para o inferno não porque quem tem poder para isso é só Deus, mas que ele vai fazer você agir para que o resultado do seu comportamento seja o inferno, ele vai fazer. Então eu te aconselho nesta noite, ora ao Senhor, fale com Deus, coloca a tua vida na presença dele, queira ser essa noiva adornada, essa noiva pronta, porque este é o momento da igreja. Desculpe, irmãos, tem muita coisa ruim acontecendo? Tem, mas este também é o momento da igreja. Se a igreja se manifestar, Deus usa esta igreja e muda tudo isso. Amém? Que Deus abençoe muito vocês. Vamos orar, né? Para que Ele nos guarde, guarde a nossa casa, a nossa família. E eu tenho certeza que nós vamos viver o melhor de Deus se nós colocarmos a nossa vida na mão dEle. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Tenha coragem de abrir mão das suas convicções, abrir mão de alguns desejos que nós temos que não vão edificar nem a você nem a ninguém. Tenha coragem de fazer isso. Deixa Deus te usar, deixa Deus te fazer de você um canal de bênção na tua casa, na tua família, onde você trabalha. Deixa Deus te usar. Amém? Vamos orar neste momento. Pai eterno, nós te louvamos, te agradecemos. Tu és um Deus poderoso. Que a tua presença permaneça em nós e nós possamos viver a verdade da tua palavra, Pai. Em tudo nós te glorificamos e te agradecemos. Que cada um dos teus filhos permaneça na tua presença. Que o Senhor nos dê, Pai querido, uma noite de paz diante de ti. E que tudo o que fizermos, Pai, possa realmente glorificar, exaltar e engrandecer o teu nome. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. E que logo tudo isso passe e nós estejamos diante do Senhor o tempo todo glorificando o nome dEle. Amém? Deus abençoe.